Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos da unidade 7, dessa vez com o capítulo 2, no qual nós vamos conhecer os climas do nosso planeta. Vamos lá? Vamos iniciar este capítulo observando este mapa. Observando aqui na legenda, eu posso compreender que cada uma dessas cores, ao longo da extensão territorial do nosso planeta, vai apresentar justamente um clima diferente. Nas áreas de altas latitudes, como... Peraí. Não lembro que são altas, médias e baixas latitudes? Vai na aula anterior, hein? Assista mais cuidadosamente, mas a gente faz uma breve revisão nessa aula mesmo. Altas latitudes são basicamente essas áreas aqui, ó, mais distantes da linha do Equador. Mais precisamente, as zonas de altas latitudes são as áreas polares, os extremos do nosso planeta, como por exemplo, aqui no Círculo Polar Ártico, ao norte, e no Círculo Polar Antártico, ao sul. Percebam que nessas áreas eu tenho justamente uma cor lilás, um rosa mais escuro, que analisando a legenda do mapa, eu vou perceber que o clima dessas regiões vão ser justamente os chamados clima polar, o chamado clima polar, perdão. Ou, por exemplo, nas áreas de baixas latitudes, mais precisamente aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o Equador, e o Trópico de Câncer e o Equador, eu vou ter justamente aquele chamado clima equatorial e o clima tropical, como vocês bem podem observar. Equatorial, justamente nessa faixa que próximo da linha do Equador. O tropical vai se espalhar mais, como o próprio nome diz, tropical, clima entre os trópicos, como vocês bem podem observar. E em outras regiões do planeta, eu vou ter uma grande variedade de climas, como por exemplo, aqui, ao longo da extensão territorial do continente asiático, eu vou ter o clima equatorial, tropical, desértico, semiárido, vou ter também o temperado, vou ter o frio, vou ter uma grande variedade climática, que como vimos nas aulas anteriores, essas variações climáticas vão ser resultados justamente dos chamados fatores climáticos. Mas agora, vamos conhecer cada um desses tipos de climas que vimos anteriormente. O clima equatorial vai ter justamente como característica visual, como paisagem, essa imagem aqui que vocês bem podem observar. Este clima ele vai ter uma temperatura média anual superior a 25 graus, ou seja, vai apresentar altas temperaturas. A amplitude térmica, que é a variação entre a temperatura mínima e a temperatura máxima ao longo do ano, essa amplitude vai ser pequena. As chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo dos meses do ano. Portanto, é um tipo de clima quente e úmido. Agora falando do clima tropical, este, como vocês bem podem observar, a paisagem visual das áreas onde esse clima vai se apresentar, este clima tem como características médias de temperaturas superiores a 18 graus Celsius e precipitação média anual elevada. Apresenta duas estações bem definidas, verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. Por que verão quente e chuvoso, professor? Justamente porque no período do verão eu vou ter um maior aquecimento dessas águas, consequentemente, com o ar mais úmido, eu vou ter justamente as nuvens de chuva mais propícias a se formarem. E no inverno, esse quadro se inverte. Eu vou ter justamente um inverno frio, com temperaturas mais baixas, e seco, com baixa umidade, em virtude de uma baixa evaporação. Já o clima polar, por sua vez, vai apresentar temperaturas muito baixas durante o ano todo, com ocorrências periódicas de precipitações em forma de neve. Clima polar característicos justamente das regiões de altas latitudes, ou seja, nos polos, tanto no Círculo Polar Ártico como no Círculo Polar Antártico. E temos também o clima subtropical, que como o próprio nome diz, está abaixo dos trópicos. Mas professor, tem o Trópico de Câncer. Então, meus queridos, vocês analisam da seguinte forma. Subtropical, ele vai abranger dessa parte aqui, ó, do Trópico de Capricórnio ao sul, e aqui no Trópico de Câncer ao norte. O nome subtropical vai fazer referência justamente se referindo ao fato de que ele está antes das áreas tropicais, ou seja, antes das áreas mais quentes do nosso planeta. Este clima subtropical
tem como característica uma temperatura média anual inferior a 18 graus. No inverno, em algumas áreas, as temperaturas podem ser menores do que 0 graus Celsius, com geadas e neve. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Este clima ele vai estar presente também no nosso país, pegando ali na porção sul do estado de São Paulo e toda a região sul, cobrindo mais precisamente os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por isso que lá geralmente vemos nos jornais, nos noticiários, aquela paisagem, geralmente é muito comum vermos as pessoas nessas matérias com agasalhos, com muito frio, mostrando toda essa variedade climática que vai existir justamente dentro do nosso próprio país. O clima desértico, por sua vez, vai se caracterizar pela escassez de chuvas. As temperaturas podem ser altas ou baixas. Nos desertos quentes, as temperaturas podem atingir 50 graus Celsius durante o dia e cair para abaixo de 0 graus Celsius durante a noite. Nos desertos frios, as temperaturas são baixas, apresentando uma média anual inferior a 14 graus Celsius. Mas por que durante o dia, no clima desértico, é tão quente e de noite tão frio? À noite vai ser muito frio justamente devido ao fato de que nesse tipo de clima eu tenho uma umidade do ar muito baixa. Consequentemente, se eu não tenho umidade do ar, eu não tenho essas partículas de água e outros gases retendo o calor durante o período da noite. E como consequência disto, eu vou ter esta grande amplitude térmica, ou seja, essa grande variação de temperatura quando comparamos o dia com a noite. O clima temperado, por sua vez, apresenta de forma bem definida as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. As médias térmicas anuais estão abaixo dos 18 graus Celsius e as chuvas, embora não sejam abundantes, estão bem distribuídas ao longo do ano. O clima frio caracteriza-se pelas baixas temperaturas na maior parte do ano. O verão é curto e o inverno é longo e rigoroso, com intensa precipitação de neve. O clima mediterrâneo, por sua vez, apresentando essas características na sua paisagem, vai apresentar um verão seco e quente, e inverno com muita chuva e temperaturas amenas. Já o clima frio de montanha, como vocês podem observar, apresenta baixas temperaturas durante todo o ano. Isto vai se caracterizar devido àquele fato que vimos na aula anterior. Na medida que um relevo ele é mais alto, vai apresentar uma altitude maior, o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, vai ficando pouco denso. Consequente a isso, eu vou ter justamente a queda nas temperaturas na medida que enfrento altitudes maiores. E queridos, com essa bela imagem finalizamos a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.